Salve galera do canal, Felipe Marins na área mais uma vez. Projeto aqui, ó, 120 dias com o Carzinho. Filma o espelho aí, ó. Já que a gente tá no espelho, ó. Tá aqui, o bicho tá parece um barco, né? Olha o tamanho. Parece uma jangada, né, doutor? Doutor Guilherme aqui, que vai fazer parte desse projeto, vai ajudar. Pelo convite. Eu que agradeço aí, vai ajudar o meu irmão, salvar a vida dele, né? Porque, querendo ou não, a obesidade é uma doença. É uma doença crônica. Se continuar assim, né? Bem perigoso. Sabe qual que é o futuro, né? Piora das doenças crônicas, risco cardíaco, uma diabetes tipo 2. E isso a gente vai progredindo para uma menor expectativa de vida e uma vida com muito mais problemas, né? E limitações. Então a gente tá aqui com o doutor porque assim, a gente já falou, né, no vídeo passado, sobre a questão ali do coração, né, eu falei do doutor Alexandre abraçou esse projeto, doutor Luciano, né, o doutor Guilherme, a doutora Angélica também vai fazer parte desse projeto. Então a gente precisa também saber de uma coisa, parte hormonal, né, que é muito importante, né, porque na verdade assim, o pessoal vai perguntar e sempre vai ficar, daí vai tomar alguma coisa, porque todo mundo atrela muito o emagrecimento a alguma coisa, né, tomar alguma coisa, fazer alguma coisa, porque o resultado vem para vir mais rápido. A gente não tem ideia de, lógico, o projeto é 120 dias, mas a gente vai precisar continuar esse projeto, mas assim, a gente não quer nada rápido, mas a gente quer algo funcional. Então assim, se for preciso tomar, que o Alexandre falou, era importante, daí é o doutor que vai me dizer, né, através do... O primeiro ponto que eu acho que é legal falar pro pessoal é o seguinte: hormônio não tira mau hábitos, ele não supera mau hábitos, né? Então se você já tem maus hábitos, não é o hormônio que vai te dar um resultado. Mas claro, você pega o paciente que tem um hipogonadismo provocado ali pelo todo o processo de obesidade, esse paciente também não vai ter um resultado se não tivermos tratamento do hipogonadismo, né? Que é a redução natural da produção de testosterona. E o grande motivo disso, estilo de vida, estresse, obesidade, quebra do ciclo circadiano, entre vários outros quesitos aí que do dia a dia nos leva a ter uma redução. O ciclo circadiano, que é a questão do sono, né? Muito importante para ele. Demais. Ele tá com uma dificuldade enorme em dormir. Normalmente quando a gente chega num estágio de obesidade, né, que já tem um aumento de pescoço muito exacerbado, começa a ter o ronco, a apneia. Aí a primeira coisa que você fala, você dorme? Não, eu durmo super fácil. Como que você acorda? Nossa, eu acordo destruído. Pô, como assim? Você tá dormindo a noite inteira e acorda mais cansado, não faz sentido. Então isso daí é um estresse metabólico absurdo, que aí vai entrar naquele ciclo vicioso, né? Sim. Não dorme, piora tudo, não faz dormir, e isso só aumento de peso, mais descarga de dopamina, mais comida rica em calorias, né? Açúcar refinado, gorduras e foge. Ninguém, por exemplo, você não vê esse paciente falar, nossa, tô cansado, preciso comer, vou comer um ovo cozido. Não, é só vou comer chocolate, vou comer isso. Exato. E aí vira aquele, como eu falei, ciclo vicioso. Basicamente, doutor, os exames que você vai pedir são o perfil hormonal todo. Metabólico inteiro. Vamos ver ele desde a parte tiroidiana, a parte de oxidação, do estresse oxidativo do corpo, vamos ver a questão da oxidação do colesterol, vamos ver níveis de colesterol, resistência insulínica, que é importantíssima, ele tem alguns pontos ali que nos faz pensar que tem uma resistência insulínica alta, e tem que lembrar que resistência insulínica, insulina alta é contrário a emagrecer, né? Não tem como você estar dentro de um sistema onde está colocando nutriente na célula para produzir energia e pensar que essa célula vai perder substrato para produzir. Não, é uma coisa contrária à outra. Então é importantíssimo a gente deixar ele metabolicamente totalmente saudável. Basicamente essa resistência à insulina, né, doutor, para quem está assistindo, explica mais ou menos em uma forma simples para o pessoal entender o que é a resistência à insulina. De uma forma bem simples, a resistência insulínica é assim. Você está cheio de literalmente açúcar na tua corrente sanguínea, e esse açúcar precisa entrar dentro da célula. Para ela entrar, ela precisa abrir uma fechadura. Quem abre essa fechadura é a insulina. Mas conforme você vai tendo mais níveis de açúcar no sangue por alimentação e sedentarismo, o pâncreas, que produz a insulina, fala, pô, tá faltando insulina, então produz. Aí tem um momento que a célula vai falar, cara, não aguento mais insulina. E ó, ela fecha a fechadura. O que vai acontecer? Um monte de insulina para tirar o mínimo possível de açúcar do sangue. É nisso que a gente fala, criou uma resistência à insulina. E uma coisa bem legal para a gente lembrar é que a obesidade não é a doença das carências, é a doença das resistências, né? Então, por isso que geralmente assim, em preparação, galera, quando a gente sai de competição, a gente está muito tempo restrito, a nossa resistência fica excelente, né? É ótimo. Então, essa restrição alimentar leva a tua insulina ali para 0,9, 1, e assim,
Só pra você entender, nessa parte também bem legal pro atleta, que com a insulina baixíssima, o pouco que você come absorve tudo. Então, isso não engorda, né? Não, exatamente. Então é onde você tem a melhor pele, tem a melhor definição, tá naquele melhor momento. Aí quando vai pro booking, começa aquela pele grossa. Porque a resistência começa a piorar, né? Então é interessante, galera, vocês saberem tudo isso, porque o Carzino ele não vai poder fazer as coisas que o atleta faz, ele tem que fazer totalmente diferente em várias situações. Porém, essa parte hormonal, que outros exames, né? Falando assim do que a maromba, a galera gosta de costuma fazer, né? Tomar as paradas, tomar estimulante, fazer esse tipo de coisa. O que você, dentro disso tudo, você acha que pode ser que ele precise? Vamos lá, olhando aí pelo quadro todo, por tudo que ele me falou da história dele, do dia a dia, que a gente ainda não tem exames para confirmar algumas coisas, mas com tudo que ele falou, a gente pensa num quadro até às vezes de hipogonadismo, né? E imagine, aquele cara que não tem energia, tem um humor depressivo, tem aquela falta de disposição mental e física. Como que você fala pra ele, vamos comer 6 refeições no dia, vamos treinar 5 vezes na semana, te vejo daqui 30 dias. Cara, não vai fazer nada disso e nunca mais vai voltar, porque ele vai se sentir um derrotado e vai ter vergonha disso. Né? É natural. Então o que acontece? Muitas vezes a gente precisa sim, se tiver indicação, entrar com hormônios que vão melhorar a disposição, vai melhorar a energia, vai melhorar o bem-estar dele, fazendo com que ele tenha mais força de vontade para treinar. Sim. E aí a gente vai começar a ter um gasto energético maior. Maior gasto energético, a gente consegue fazer déficits. E aí vai vir o emagrecimento. O aumento da massa magra pela questão da síntese proteica. Isso, a taxa metabólica basal vai lá para cima, né? E então seria essa questão seria basicamente a testosterona. Exato. E por que a testosterona dele baixou? Justamente eu vou dar um outro exemplo. Sabe quando você vê aquela pessoa que tá bem gordinha, assim, aquela tia gordinha, você fala, oi tia, ela sempre vira falar, eu tô assim porque eu tenho problema na tireoide. Sim. Por que elas falam isso? Não é a tireoide que leva à obesidade, é a obesidade que leva a problemas endócrinos. Por isso que a gente vê muito isso. Todo mundo tá acima do peso, é muito inflamado, muita dor articular, muito cansaço, muita fadiga, muita doença reumática, muita doenças autoimunes exacerbada, e aí por causa do processo inflamatório. E isso leva a atrito tanto em glândulas endócrinas generalizadas, tireoide, testículo, ovário, mulheres obesas, irregularidade menstrual, dificuldade de engravidar, alterações de mais vastas lados aí por causa dos ovários, né? E você acha então que não somente pode ser a testosterona que seja preciso usar, mas também alguma questão na tireoide? Você acha que isso não? Às vezes, se a gente identificar uma doença prévia levando essa alteração, com porque certeza. A mãe ela tem hipotireoidismo. Normalmente é o Hashimoto, né? Que aí é a doença de Hashimoto, o hipotireoidismo mais comum, genético que nós temos, né? Que a maior parte dos hipotireoidismos são esses, que passa de descendente para descendente, normalmente de mulheres para mulheres. Homens é um pouco menos, mas também existe. Se a gente identifica essa doença, a gente tem que tratar. Agora, se ele tem uma alteração tiroidiana discreta, onde foi provocada por um estilo de vida, por uma inflamação generalizada, vamos desinflamar ele com muito antioxidante, muitas coisas fitoterápicas que contribuem muito, ácido folippóico, curcumina, piperina, dão ótimos resultados, e a tireoide dele volta a trabalhar muito bem, entende? Então aí a gente não tem a necessidade desse hormônio nesse momento. Tá. E quais os níveis de testosterona que você considera, por exemplo, na idade dele, 31 anos, que você acha que é preciso sim a gente fazer a reposição, e até quanto que você acha que não é preciso? Então vamos lá, Messi, esse aí é um caso, acho que bem, que hoje mais do que nunca é uma coisa muito sensível. Primeiro, a gente tem que entender que o que a gente fala de valor de testosterona é geográfico. Se eu tratar hoje um homem aqui em Curitiba, é média de 700, 800 de testosterona. Se eu vou tratar um homem em Ribeirão Preto, ele tem 1.100 de testosterona, que é normal. Por quê? Porque isso vai de acordo com o laboratório. E os laboratórios são geográficos. Então eu vou tratar homens só de Ribeirão Preto, que podem ter mais testosterona do que homens de Curitiba. Não faz sentido. O que a gente tem uma garantia dentro da literatura é que níveis de em torno de 1.100, 1.200 a gente não tem cardiotoxicidade, entende? Mas não tem a necessidade também de fazer aí a gente vamos avaliar. Ele tem uma testosterona no mundo assim, a gente imaginando, vamos lá, ele tem 200 de testosterona. Pô, cara, você já tem 200, já é um nível muito baixo, 200 a 1.100. Só que aí você começa a conversar com esse paciente, cara, mas eu sou muito bem, acordo bem, tenho libido, tenho ereção matinal, vou pra academia, trabalho o dia inteiro, como bem. Tá, precisa repor?
sabe? Ele não tem Você sintomatologia. falou aí da ereção matinal. O que é isso, a ereção matinal? Ela é considerada algo que... Exato, ela serve como um termômetro, né? Tanto as ereções matinais quanto, por exemplo, as ereções espontâneas no dia. Aquela que os meninos estavam acostumados na escola, de repente começava, né, nessas quinta, sexta série, aquele negócio, do nada ele ficava com vergonha. Isso é um processo ali de picos hormonais. Então, quando o homem já começa a não ter aquelas ereções matinais, a primeira coisa que a gente tem que excluir é um quadro de hipogonadismo, né? Porque é normal ele ter aquela ereção matinal e isso vai reduzindo ao longo da vida. Por exemplo, suas ereções matinais de 20 anos não é igual quando tivesse os 40. E assim como não vai ser igual até os 60. Mas a natureza é muito sábia. Quando nós viemos para reproduzir. Então, quando começa a ter alterações de libido e ereções, é porque já tem níveis muito baixos de hormônio. Porque a última coisa que vai acontecer de sintomatologia é você não conseguir mais se reproduzir, né? Sim. Entende? Então, quando chega nesses pontos, significa que pode dosar que vai ter outras coisas acompanhando. Claro, isso não é um diagnóstico patognomônico, né? Por exemplo, não tem ereções é porque tem testosterona baixa. Não é isso. Mas a gente conversando e colhendo uma boa história clínica começa a perceber que é o cara que está muito cansado, já não tá indo bem no trabalho, o rendimento dele, tanto familiar quanto no trabalho, já está reduzido, tem muito sono, muito cansaço, humor depressivo, está aumentando gordura visceral. Aí a gente casa tudo isso mais o exame e fala, ó, realmente a gente vai entrar, tem uma necessidade. Isso pode ser com um valor de 400, um valor de 450, um valor de 300, então depende mais da clínica do que o próprio número, tá? Às vezes o cara tá com, por exemplo, 800 de texto, mas tá com todos esses sintomas. Claro, vamos excluir todo o restante. Cara, excluímos tudo, não tem mais o que fazer. Esse cara realmente não está respondendo. Pô, será que ele está num quadro psiquiátrico, uma depressão, alguma outra coisa psiquiátrica que está trazendo isso daí? Vamos testar. Colocamos ali um gelzinho de testosterona, coisa discreta. Pô, melhorou. Doutor, sou outro cara. Minha mulher já chegou e falou que virei o cara que ela casou. Não sou mais esse cara estranho, né? Que ela até, muitas vezes eu escutei isso muito no consultório. Minha mulher acha que eu tenho um caso, porque eu não procuro mais ela. Isso é muito comum, sabe? E isso atrapalha a vida familiar, sabe? Então a gente consegue ver que esse cara, com esses níveis, necessitou realmente de um hormônio. E isso daí é uma coisa do tato, de uma boa história clínica, de você sentir o paciente. Também, eu já tive fases assim que eu parei de tomar, que estava no final de preparação, eu tirei e eu fiquei com praticamente zero de texto. Fiquei zero. Exatamente isso. 29 ou 19, alguma coisa assim, era um absurdo. Assim, e a parte mental é onde mais bate. E assim, mas a minha libido estava normal. Tava normal porque ainda assim, quando você dosa no sangue, você está dosando o que está correndo no sangue, não o que está sendo usado, certo? Sim. Então ainda tá 29, mas você vinha ali de semanas com picos suprafisiológicos muito altos, entende? Então você acha que mesmo assim, 29 o cara não tem como daí? Não, mas espere esse 29 por 2 semanas, um mês. Aí você já não é mais esse cara. Sim, daqui um mês você... Quando o pessoal que acompanha meu canal sabe, eu tive um quadro de depressão aí, de ansiedade no ano 2020, que eu vi que era realmente hormonal, que eu voltei a tomar os hormônios e eu voltei a melhorar. E a gente vê muito, hoje a gente está vivendo um mundo que está cada vez exigindo mais da gente. Vamos falar aquela música, né? Primeira vez é sempre a última chance, é sempre cheio de horário te cobrando, cobrança aqui, cobrança em casa, cobrança, de todos os te levando a um estresse, onde a gente já percebeu que nossos índices de testosterona estão cada vez menores, né? Então, onde você via que homens ali com 60, 65 precisavam de reposições, hoje você vê menos disso, já pelo estilo de vida, eles já entram em hipogonadismo. Vou te dar um exemplo que eu tive recentemente, um policial que chegou para mim com uma vasta sintomatologia, ele tinha 120 de texto, entende? Aí você pega, por quê? O cara atlético tal, pratica atividade física, come bem, estresse, trauma, né? Então é aquele medo da vida, aquele risco de vida que ele passa, o estresse físico, mental dele é tão alto que faz um hipogonadismo severo. Como que eu vou deixar esse cara sem hormônio? É um risco de vida para ele, entende? O tempo dele de ter um reflexo, analisar uma situação, saber, tenho que atirar, esperar, reduz, porque pouca testosterona, e com isso pode custar a vida dele ou da família dele voltando para casa, entende? Sim. Então, tudo tem isso, né? A gente tem que avaliar tudo isso. Ele, no caso, por exemplo, ele relata bastante, assim, né? Falta de disposição, cansaço, né? Vai para dormir, várias coisas, assim, e ele começou a relatar cada vez mais, e cada vez mais engordando. E isso eu acho que é uma coisa muito importante a gente sempre ressaltar, que não existe quadros absolutos não, você está assim, você precisa de hormônio, né? Não existe, a gente tem que analisar paciente por paciente, mas
ele conseguiria hoje ter uma rotina de treino, trabalho, alimentar, periódica e com muita disciplina, com o quadro que ele encontra hoje? Você precisa de hormônio? Então, às vezes, realmente, a gente precisa do hormônio para conseguir melhorar o estilo de vida. Sim. Não quer dizer que ele vai ser dependente do hormônio. É como se fosse é como se fosse um empurrão ali pro cara, para pegar no tranco ali. Lógico, ele tem necessidade, colocamos o hormônio por causa da necessidade para conseguir mudar o estilo de vida, para conseguir voltar a produzir. Força pra mudar. Exato, aí a gente consegue mudar o estilo de vida dele, aí a gente consegue tirar o hormônio, se necessário fazer terapias pós-ciclo, para quê? Para ele andar sozinho o resto da vida. Tá? É outra pergunta que eu vou fazer, aproveitar que a gente já tá aqui, vocês que gostam muito desse assunto, cara, então aproveitem esse vídeo, sabe, absorvam isso, que é algo muito interessante. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que cicla, que usa esteroide, que é comum, né, uma pessoa, às vezes não vou dizer nem o caso dele que tá na questão da obesidade, mas uma pessoa que quer melhorar o físico, e uma pessoa atleta como eu, que sou atleta profissional. É totalmente diferente, né? Totalmente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, que tipo de hormônios, o pessoal pergunta muito isso, que uma pessoa, falando assim da parte clínica, né, parte médica, não estamos falando aqui de um cara que fez ou amigo da academia, ou a pessoa que testou em si. Falando assim, médico, um doutor tá falando aqui, não é uma pessoa que estudou para isso. Que hormônios que você acha que a pessoa que não é atleta, ela deve passar longe? Trembolona. Por quê? Primeiro, a cardiotoxicidade. Hoje a trembolona a gente sabe, temos estudos que mostram que é o que mais tem tropismo para a célula cardíaca, né? Para o receptor androgênico da célula cardíaca, ou seja, o que mais tem capacidade de remodelamento cardíaco, né? Então, trembolona de longe por esse motivo. Mas só ele? Não é só ele. Uma coisa que muita gente não leva a sério, mas a trembolona, por exemplo, quem já teve contato, comenta, por exemplo, tô fazendo ginecomastia, toma ali o anastrozol, o tamoxifeno, e o cara, não melhora. Por quê? Porque a trembolona zera a tua dopamina. Zerou dopamina, prolactina sobe. Mas qual que é o problema disso? Alzheimer é a falta de dopamina. Você tem vários estudos, você pode jogar no Google escolar ali, trembolona, Alzheimer. Você vai ver o número de estudos mostrando Alzheimer precoce em rato, que usam um teste de trembolona. Então assim, a gente quando pensa... Trembolona é o esteroide, falando aqui, galera, trembolona é o esteroide que um dos, se não o mais, que mais apresenta resultados estéticos rápido, né? Ele tem uma potência absurda comparado com a testosterona, é da família do 19-nortestosterona, ela é prima da nandrolona, da gestrinona, do dildilmirena, tudo da mesma família. Só que o poder androgênico, né, e masculinizante da trembolona é muito alto, ele dá assim, aquela sensação de empedrado, de uma fibra muito dura, bem densa, né? E o pessoal usa tanto para ganho de massa quanto para questão de cut. Eles usam porque ela é muito boa mesmo, mas a gente tem que entender que tem um custo. E o custo é tua saúde, tua redução de expectativa de vida, talvez até, né, a parte psicológica. Por isso que ela dá muita agressividade. Se ela gera dopamina, então... Agressividade, nervosismo, explosão, impaciência, perda do raciocínio. Quem que te faz ter o lobo frontal a pensar e raciocinar? Dopamina. Sem isso que o cara vira um bicho. Por isso que você vê muitas vezes, né, aqueles atletas, aquelas pessoas que têm um uso exacerbado de trembolona, não tem como conversar com uma pessoa dessa, né? Porque elas viram reativas. E isso daí a longo prazo... história. Elas, na verdade, muitas procuram briga, né? Elas parecem que estão procurando alguma coisa pra... Então, uma outra coisa aqui, fazer um paralelo, então, que é interessante ressaltar. Se ela é parente da nandrolona, né? Ela tá na mesma família ali. Então quer dizer que a nandrolona, o fenilpropionato ou a própria DECA, elas também podem ter um efeito psicológico na questão da dopamina? Não necessariamente, porque é o seguinte, eles estão dentro da família. Mas vamos lá, tem alguma coisa a ver, assim, do que você imagina, de nandrolona com dildilmirena? Não. Mas eles são da mesma família. Sim. Por quê? Porque um tem um valor progestágeno muito alto e androgênico baixo, o outro tem um valor androgênico mais alto e um valor progestágeno menor. Mas acaba transformando totalmente a droga, certo? Mas, claro, em excesso, né, em uma quantidade muito alta, ela pode sim ter alguma relação ali similar. Mas porque, assim, eu vou te relatar bem um relato meu aqui, galera, inclusive. Com a trembolona, eu não me sinto assim. Eu fico tranquilo, eu sinto aquele empedramento, todos aqueles colaterais, os resultados bons da trembolona. Eu já usei doses altas. Agora, os resultados negativos do estresse e tal, eu não sinto tanto. Eu não me sinto assim estressado. Inclusive nos pré-contos eu fico mais calmo.
Eu acho que pelo cansaço também, tudo que me deixa estressado, muitas vezes mais intolerante ao cansaço e a restrição da dieta. Mas agora que eu estou em off, que eu estou tomando a NPP, a fenilprobenazolona, eu tenho me sentido assim, mais estressado, mais reativo, um pouco mais assim. E eu ouvi alguns relatos que a DECA, ou a NPP mesmo, ela poderia dar uma mexida ali na questão psicológica também, ou assim, não sei também se a testosterona que eu tô tomando tô tomando um nível um pouco mais alto, então isso também pode dar uma causada maior aí na questão do estresse. A primeira coisa da questão do estresse de modo geral, né, vamos lá, ele acontece quando você tem a falta de hormônio. Você não tem sintomas depressivos, de ansiedade, como você falou, passou até por um quadro de depressão porque baixou demais seus hormônios, porque não tinha um estímulo. Você tem receptor androgênico no cérebro e ele tem que ser estimulado. Outra coisa que fica muito conturbada num quadro de hipogonadismo, raciocínio, memória, cognição, aprendizado. O cara fica literalmente mais lento para tudo. Mas um excesso, você colocar uma dose suprafisiológica, vai causar uma excitação desses receptores androgênicos que a gente não quer. Por isso que vai aumentar o estresse, vai aumentar o nervosismo. Do tipo de esteroide. Exatamente. Agora a questão da trembolona específica, a gente está falando por causa da queda da dopamina. É uma característica dela, tá? Tanto que, por exemplo, você não vê pessoas apresentando uma ginecomastia por excesso de prolactina, usando uma nandrolona, uma DECA, um fenilpropenato, não vê. Você só vê em que momento? No momento que usa a trembo. É uma coisa específica da trembo. Bacana, interessante demais, ó, galera. Isso aí é um conteúdo que vocês não acham, cara. Sensacional, porque assim, ó, eu tinha essa dúvida e agora pra mim clareou totalmente, porque eu tava me sentindo até mais estressado nessa fase, só que eu tô tomando uma miligramagem maior agora, então, do que eu geralmente tomo. Então, e eu não tô tomando nenhuma droga, teoricamente, que mexeria com o meu psicológico, como trembolona ou como boldenona, que eu também sentia. Aí eu fico, caramba, o que tá acontecendo? Aí, ó, essa questão. Nervosismo? Mais nervosismo, Não, com a Bold eu ficava depressivo, totalmente, tanto que eu não uso. É uma outra droga que eu não uso, não sei se o doutor também já não recomenda, né? Não, de jeito nenhum. Pra começar a Bold é só uso veterinário. Imagina. A gente não tem... Não, isso, doutor, o que é dessas drogas todas que o pessoal fala muito, o que por exemplo, um médico poderia prescrever, se caso necessário, obviamente. Mas que ele, porque assim, tem droga, por exemplo, a trembo, o cara não pode prescrever trembo. Bold, se é veterinário, não pode. Não. Só o veterinário que pode prescrever isso aí pro bicho. O que o médico pode, ou seja, qual é o ciclo que uma pessoa comum que vai procurar um médico, que vai fazer tudo certinho, que não quer fazer doideira, que não quer, sabe, ouvir o Zezinho da academia lá, o ciclo que ele fez, que quer fazer o negócio da forma correta, o que o médico pode trabalhar com esse paciente? Assim, a primeira coisa que temos que entender aqui, as indicações. Quando que a gente vai indicar hormônios hoje? Quando você tiver uma necessidade, tanto laboratorial, quanto uma necessidade pela clínica. E as duas se complementando para a gente falar, não, tem indicação para passar um hormônio para você. É algo Homens, muita responsabilidade. muito. E hoje é muito restrito também, porque a gente tem que ter essa noção para evitar os abusos, né? Porque a gente vive hoje uma epidemia, né? No mundo inteiro do abuso de anabolizantes. Querendo ou não, os anabolizantes dão mais energia, dão mais disposição, fazem o cara produzir mais, ainda mais quando ele tem aquela necessidade, né? Androgênica, não está produzindo hormônio suficiente e você usa, vai produzir muito, ele sente um bem-estar muito grande. Como aquilo que a gente está falando até agora. Mas o que a gente indica hoje? Por exemplo, num homem, se ele tem necessidade, a gente pode fazer uma reposição, por exemplo, de testosterona. Qualquer tipo de testosterona. Testosterona é testosterona. Vou te dizer isso aí. Eu falo muito de testosterona bioidêntica, não bioidêntica, né? O dura, DECA, a diferença delas. O que muda é uma cadeia de éster, né? Você tem a testosterona, só que a testosterona tem uma meia-vida muito curta. Você aguentaria fazer uma aplicação de testo a cada 2 dias? Cara, depois de um mês e tal, não vai. E sem contar que esses 100 miligramas de testo base vira 100 miligramas. Um homem produz 70 na semana. Você vai botar 300 miligramas dentro de você em uma semana? Vai vir muitos efeitos colaterais. Então, o que você faz? Inventaram os ésteres. Você bota um éster, cipionato, enantato, propionato, isocanoato, um decilato, não importa. Coloca um éster e esse éster vai sendo esterificado. Quanto maior o éster, maior a meia-vida, mais tempo para ser esterificado. Só que quando acaba o éster, você libera quem? Testosterona, entende? Então, se você usa, por exemplo, cipionato ou enantato, no fim é testosterona, que muda é meia-vida e biodisponibilidade. Quanto maior o éster, menos testosterona sobra, porque o éster pesa. Vou dar um exemplo. Um decilato, uma aplicação a cada 90 dias, né? 100 miligramas de um decilato tem em torno de 49, 52 miligramas de
testosterona, enquanto que o enantato tem 71 para 100, entende? Então desse lado ele fica quanto tempo? O cara faz a aplicação de 50 dias? 90 dias? Pela bula 90, que são, aí a gente usa muito para a questão, por exemplo, de senhores que estão sarcopênicos, né? Você pega um idoso que tem ali um hipogonadismo muito severo, um homem ali de seus 60 anos tem um hipogonadismo severo, tem necessidade hormonal por N fatores que levaram a esse hipogonadismo, aí a gente pode fazer uma aplicação a cada 90 dias, porque oscila menos os picos, né? E com isso você também não precisa fazer aquela aderência dificultosa, porque querendo ou não, você ir uma vez por mês, 2 vezes por mês ali na farmácia, se comprar, furar o farmacêutico, às vezes é mais fácil, eu falo com os pacientes, é meio constrangedor de tanto de pergunta, do jeito que te olham, que causa esse paciente se sentir, às vezes, parece que é um criminoso por estar indo. Tem um cara que compra Viagra, né? O cara chega a comprar um Viagra e fala, ih, tá pau mole. Tá com piro mole. O cara vai me julgar. Dá sem texto, esse cara tá... Mas é como eu te falo, ainda bem que existe um remédio para tratar. Entende? Por exemplo, oximetolona, que era o famoso hemogenin. Cara, um remédio desse para queimados, para sarcopênico com HIV. Então, esse também é permitido. Para algumas indicações, não para hipogonadismo, né? Sim. Mas, por exemplo, a gente pega a bula do hemogenin, você tinha lá as indicações para grandes queimaduras de UTI, né? Por exemplo, aquele homem com sarcopenia grave, HIV, soropositivo, eles tinham suas indicações, né? Uma coisa que eu achei interessante também, uma vez que eu vi, não sei se o doutor vai me dar essa visão se é verdade ou não, mas que a dosagem, até crianças usavam hemogenin, né? E a dosagem é bem alta. Assim, eu não vou lembrar agora para dizer com especificidade, mas já li sobre isso também, que era usado para crianças, se eu não me engano, de 14 anos já, mas com quadros muito graves, né? Isso, muito graves mesmo. Era uma coisa muito específica, sabe? Nenhuma criança deve usar nem nada, mas era uma indicação absoluta que tinha. E pessoas com HIV dizem que as dosagens também eram altas. Bem altas. Até tinha muito, né, que a hemogenin era muito hepatotóxico. Lógico, tem uma hepatotoxicidade por ser via oral, tem um grupo metil, tem que ser ter a primeira passagem hepática, mas questão de benefício-malefício para essas pessoas aumenta a expectativa de vida, melhora a qualidade de vida, então a gente consegue sim ter uns benefícios, né, quando tem uma boa indicação. Então, assim, testosterona, o hemogenin, em alguns casos, quais outras drogas? A Deca, eu vi que é hoje Durabolin. Hoje que a gente tem pela Anvisa liberado nandrolona, que seria a Deca, os ésteres de testosterona, que seria o cipionato e a duratestosterona, que é o blend, né, de testosterona, que são 4 ésteres de tamanho diferente. Qual é a diferença deles? Cipionato acaba oscilando um pouco mais, uma meia-vida de 7 dias, e acaba fazendo mais picos e vales. E aí já a duratestosterona, por ser 4 ésteres, acaba que são um curto, outro curto, um intermediário e um longo, acaba oscilando menos. Então traz um pouquinho menos de oscilação para o humor e outras questões mentais principalmente. Temos também hoje liberado a oxandrolona, mas aí é mais voltada ali para alguns pontos bem objetivos, não hipogonadismo. Eu sei que ainda temos ali a nandrolona, que a gente estava conversando, que é a Deca, né, que é o decanoato, que é muito usado, principalmente a gente tem bastante estudos aí mostrando para questões de mulheres acima de 60 anos com osteoporose, perda de massa óssea. Então a gente reduz muito as dores articulares, melhora um pouquinho a mobilidade delas. O pessoal fala que toma uma Deca para melhorar meu joelho que está doendo, isso daí articulação. Isso aí a gente tem uma relativa ainda briga, porque tem alguns estudos que mostram que realmente melhora essa parte articular, tem outros estudos que mostram que não. Então aí é uma briga, né? Não posso falar isso aí com grande propriedade porque eu fico em cima do muro pelos estudos que eu vejo. Mas a gente sabe que aquelas idosas com um pouquinho de dores articulares, tem ali perda de massa óssea, já osteoporose, osteopenia, que não tem mais reposição de estrogênio por conta que saíram da janela. Sim. A gente consegue ver uma melhora da qualidade de vida. Elas voltam a ser mais felizes, voltam a ter menos dores. Você ter dor não dá felicidade, entende? Então a gente consegue melhorar a mobilidade, consegue melhorar até às vezes essa idosa, ela volta a fazer atividade física, um pilates, uma fisioterapia. Sim. Que ela não tinha energia para isso antes, e aí acaba que melhora muito. Claro, lembrando que dessas pessoas a dose é uma dose ínfima, né? É uma dose muito pequena e com um espaçamento muito grande. O intuito delas é melhorar a qualidade de vida, melhorar esses pontos. Não, nunca performance. Então, assim, texto, todos os ésteres, a Deca, oxandrolona. Inclusive diz que é uma droga muito boa, né? Tem muitos estudos sobre, né? A oxandrolona hoje, depois da testosterona, se eu não me engano, é a segunda, né, o hormônio que a gente mais tem estudos, principalmente na mulher, né? Porque é uma droga hoje que é derivada da DHT, um derivado de testosterona, não aromatiza.
ela tem um valor anabólico mais alto que a testo e um valor de masculinização muito mais baixo. É legal também falar dessa questão de testosterona, que testosterona injetável nunca na mulher, só em transição de gênero, mas fora isso, nunca. Ah, mas e a minha mãe precisa de reposição? Gelzinho. Se ela tem uma menopausa, isso, aquilo, tá dentro da janela, tem indicação? Gel. Mulher é gel. Muita mulher que toma texto aí, cara, aí que eu vou te falar. Depois que os colaterais aparecem, minha filha não vai mais, não volta mais, né? A maior parte é irreversível, não tem o que fazer. Na maior parte, principalmente porque aquela caracterização de aumento de maceta, a nariz. Aqui, né, que aumenta muito. O nariz aumenta também, né? Eu já percebi que as mulheres tomam bomba, elas ficam com o nariz maior, cara. A grande maioria. Não é uma coisa muito objetiva, mas se você olhar o rosto do homem, os traços são muito mais grossos do que a da mulher, entende? E vai vindo essas características sexuais secundárias. Outra coisa é isso, é aumento de pelo, mas o pelo não sei o quê, mas só a mulher que sofre disso que sabe como que isso é incômodo, né? Sim. De ter que fazer barba, ter que tirar busto todos os dias para ir pro trabalho, pelos pelo corpo, aumento de pelos no braço, área íntima, e sem contar também aumento de clítoris, né? Que é uma coisa irreversível se a gente não interrompe o tratamento, faz algumas medidas específicas para fazer a redução dele o quanto antes, porque depois que hipertrofiou... o timbre de voz é típico, né? Não volta mais. Não. Fez esse... Começa normalmente, não é algo que... Rouquidão, né? Começa a rouquidão, começa a dar os pigarros, vem a rouquidão, depois da rouquidão ela muda o timbre. Calejou essa corda vocal, não tem mais volta. Entende? Então, era perigoso. Então aí, e a oximetolona que seria o hemogenin? Esses 4 só? Esses daí são coisas mais do meu cotidiano, são coisas aí que a gente tem indicações mais comuns no dia a dia, né? Mas a Anvisa libera mais algumas coisas? A Anvisa tem na sua cartilha ainda coisas liberadas, né? Por exemplo, gestrinona, temos que hoje é um 19-nortestosterona, que também tem um valor androgênico um pouquinho mais alto, tem um valor progestágeno e antiprogestágeno, depende do tecido, e um valor estrogênico muito bom, que ela surgiu primeiro para servir como anticoncepcional, tinha um pouco mais de falha, mas aí a partir disso ela passou para controles menstruais, tratamento de endometriose, adenomiose, tratamentos de mioma, entende? Então assim, hoje tem uma boa indicação, porque as mulheres têm são problemas muito comuns da vida da mulher no dia a dia, né? Principalmente a irregularidade menstrual, disforia de TPM. Sim. Então a gente melhora muito usando esses hormônios, entende? Sim. E quando a gente compara esses hormônios, bem indicados, né? A gente tem ótimos resultados. Uma última pergunta, e aí, né, eles vão passar aí para vocês que você vai ver eles, vai querer ver o físico dele. Sim, com certeza. Vamos dar uma olhada ali. Uma pergunta muito específica. Eu percebi também, é uma dúvida que eu sei que a galera tem, aproveitando aqui, né, que essa questão hormonal, vocês sempre me pedem muito. Eu, por exemplo, eu estou utilizando o Masteron e a oxandrolona e eu percebi uma queda de cabelo bem grande. Eu nunca tive. Com certeza é da questão do DHT, então. DHT. O DHT tem um tropismo pelo receptor androgênico de pelo menos 8 vezes. Ou seja, ele é até 8 vezes mais potente que a testosterona. Você não acha que seria até meio, para analisar assim, até meio logicamente, que é uma... Óbvio, né? São produtos diferentes, mas os dois são derivados de DHT. Então eu estou fazendo uma... Não. Tipo, é besteira usar os dois? Assim, se a gente parar para pensar na parte científica, na parte laboratorial, cada hormônio tem uma individualidade. Sim. Lembra aquilo que eu te falei? Você usa, por exemplo, um dildimirena e usa a gestrinona. São totalmente diferentes as funções. O objetivo é o mesmo, mas não, acaba até a indicação é diferente. Ou, por exemplo, uma gestrinona e uma nandrolona são totalmente diferentes. Sim. Mas são da mesma classe. Sim. Entendeu? Então, assim, quando você pensa na oxandrolona e o Masteron, que também é uma droga que não é permitida, né? Elas são molecularmente, elas são similares, da mesma família, derivadas de DHT, só que elas têm funções diferentes. O Masteron é uma droga que tem um poder antiestrogênico que é importante, né? Que acho que libido pra caramba, né? O estrogênio é importante pro homem e pra mulher, né? Tanto que homens que zeram estrogênio não tem libido. E também um aumento do risco cardíaco. Mas esse antiestrogênico é meio seletivo e ajuda bastante na questão de estética e tudo mais. Então é por isso que ficou muito popular, né, o uso do Masteron. Então o Masteron, na prática, na teoria, ele não é um hormônio que vai melhorar a sua libido, então? Depende. Por exemplo, você está aromatizando muito, está tendo muito alto o teu estrogênio, ele vai ter funções antiestrogênicas em alguns tecidos, e se você tinha alguma questão de libido por excesso de estrogênio, ele pode melhorar. Agora, por exemplo, você tem uma
uma redução do estrogênio. Usam anastrozol, isso, o teu estrogênio está muito baixo em relação à sua testo, que a gente tem que ter uma relação de testosterona e estrogênio. Está muito baixo. Se usar o Masteron, ele pode piorar essa libido ainda, entende? Então, depende muito de caso a caso, né? E lembrando sempre que Masteron é uma droga que a gente não indica, porque é uma droga, né? de farmácias underground. Você acha que essa entre a oxandrolona e o Masteron, qual que ele causa, ele aumenta mais o DHT, ele zoa mais o cabelo, por exemplo? Porque eu tô notando uma diferença, eu vou tomar banho e meu cabelo, caramba, tá saindo muito, e eu nunca tive problema com isso. E eu tô utilizando os produtos ali de novo, tô usando do Dasterida, e ele não tá tipo assim evoluindo, ele continua caindo. Essa é uma questão de até, eu falei, eu vou suspender, porque tipo assim, não tem como... Isso aí é uma questão que é até importante falar, que é o seguinte, você falou do Tasterida. Do Tasterida vai ajudar a evitar a conversão de testosterona em DHT. Aonde acontece essa conversão? Normalmente couro cabeludo, pele, próstata, né? E lembra que eu te falei que tem 8 vezes mais tropismo o DHT pelo receptor endogênico que a testo. Então a gente. Ou seja, então, ela é mais potente que a testo. Então, na verdade, você está tomando Dasterida, mas está tomando oxandrolona, que é o DHT. Exatamente. Já matou a caralho. Já não tem o que fazer. Você já tá pra frente do ciclo de conversão. Não tá adiantando nada. Não, tá, porque você tem altos índices de testosterona. Então tá ajudando a evitar. segura. Ele segura uma parte. Agora, o resto já tá dentro do receptor, já tá estimulando os receptores. Então mas já estamos, eu já vou, né, mudar o meu ciclo aqui, rapaz. Já vou colocar o Hemogenin, já vou trocar o Masteron ali para uma prima, ou aumenta a dose da testo em vez de jogar o Masteron, mas já não vou... Galera, eu sou um cara conhecido pelo cabelo, sou um cara conhecido porque eu sempre cuidei muito disso. Então é a primeira vez que eu tô realmente sentindo a diferença, né, e eu tô vendo que é hormonal mesmo. Eu te digo, retiram dos DHTs para evitar uma queda ali mais acentuada. E lembrar de outra coisa, né? Às vezes a queda de cabelo leva a uma perda do folículo, onde que ele morre e não tem mais volta, né? Por isso que é aquela típica calvície androgenética, né? Que vai ficando aquela cabeça lisa, né? Entendi. Bom, galera, uma aula pra vocês aí, cara. Vocês têm que me agradecer, cara. Vocês têm que curtir o vídeo, deixar o like e comentar aqui embaixo. Porque, porra, depois dessa... Qual que é o teu Instagram pra gente deixar aqui na tela? O drguilherme.packer. Pode me procurar lá. Segue aí, ele também tá aqui no CIAP. Você que quer fazer algo, né, de forma inteligente, cara. Não vou nem falar segura, porque seguro na vida 100% não tem nada, mas pelo menos você vai vir aqui e você vai ter saúde, pensando na sua saúde. Porque assim, a pessoa pensa no hormônio numa parte estética, esquece a parte estética. Melhora a sua saúde, porque a estética vai vir com o tempo, né? Ela vai vir. Exatamente, e assim, sempre lembrar que hoje hormônios é só se você realmente precisar, porque se você não precisa, você tem tudo para correr atrás, entende? Então a gente faz pequenos ajustes para tua vida, algumas medicações que podem contribuir muito para ter mais disposição e energia. E se você realmente precisa do hormônio, aí ok, graças a Deus, temos ali uma medicação que é o hormônio para suprir aquilo que falta, igual por exemplo o hipotiroidismo, não tem hormônio tiroidiano, graças a Deus tem o remédio hipotiroidismo, o hormônio tiroidiano, tomo, vou melhorar muito, e isso vai me dar para correr atrás do resto. Então se você tem necessidade, putz, show, vamos fazer a medicação. Pô, eu não tenho, melhor ainda, cara, você não tem problemas de saúde, então aí você vai conseguir melhor ainda correr atrás do teu resultado. Show de bola. É isso aí, galera, agora o doutor vai avaliar o cardino aqui, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto. Pode descer. Hoje aqui a gente analisa aí. É bom para analisar a composição. Então, Marcelo, a gente vendo tua bioimpedância, né, sua composição corporal, a gente vê o quê? Que hoje você tem ali 31 anos, 1,70 m e tá com 123 quilos, né? Tá em torno aí um pouco mais de 60 quilos acima do ideal para você. Massa muscular, como eu estava comentando, você tem uma boa massa muscular, tanto pelo histórico de treino quanto também essa massa muscular vem sendo construída por causa desse excesso de peso, né? Então você tem hoje desses 30% e meio de massa muscular, 37,5 kg que mostra um alto índice de massa muscular. Só que a gente também tem um excesso de gordura, que está um pouco acentuado, né? Que está em 46% e meio. Lembrar que no homem a bioimpedância é uma média de 10 a 20, então isso aqui nos dá quase 58 kg de gordura. É o que a gente vai começar a reduzir e tentar preservar o máximo possível dessa massa muscular. Você está bem retido, lembrar que 1 litrinho de retenção é 1 kg, 4 litrinhos são 4 kg, 10 litrinhos são 10 quilinhos de retenção. Então, perde muito peso no início do tratamento, justamente porque você perde muita dessa retenção por redução da inflamação, redução
cúmulo de açúcar, do cúmulo de água pela redução de ingesta de carboidratos simples, né, fariníceos, processados, multiprocessados. E também a gente tem um IMC que está bem elevado, tá? Então tudo isso aqui é só para a gente servir de um norte, para a gente ver para onde que vai e quanto melhoramos. Sua massa óssea hoje está uma boa massa óssea, e aqui que chegam as coisas que eu queria comentar. Uma boa massa muscular nos dá uma boa taxa metabólica basal. O que é essa taxa metabólica basal? É uma estimativa de um cálculo, levando em consideração teu peso, estatura, composição corporal, de quanta energia você precisa para se manter vivo, respirando e batendo o coração. Como assim vivo? É isso. Então você pega uma taxa de 1.800 calorias, que é arredondando, e a gente multiplica pela taxa de fator de atividade física. Sou sedentário e não pratico atividade física, passo a maior parte do dia sentado. Multiplicador baixo. Você teria mais ou menos uns 2.000 calorias de gasto energético por dia. Vamos supor que você começou já atividade física 5 vezes na semana, aeróbico. Putz, cara, a gente vai para uns 3.000 calorias de gasto energético total. Então a nossa taxa de déficit calórico fica muito mais alta, e com isso a gente consegue perder mais peso. Pô, doutor, então eu não preciso fazer nada, é só ficar parado e comer 1.000 calorias a menos, comer 700 calorias ao dia. Não funciona assim também. Você tem um déficit calórico muito maior, ou um déficit calórico que bata a sua taxa metabólica basal, você está passando por necessidade. Quando você passa por necessidade, você corta gasto ou você usa as suas reservas? Você corta gasto. E quem que gasta no teu corpo? Massa muscular. Isso aqui respira, então é isso que gasta o corpo. Reserva não gasta, reserva está para te garantir, né, as dificuldades. Então, se você para de comer ou você tem um déficit muito maior que sua taxa metabólica basal, você chega até a perder peso. Você vai voltar aqui, por exemplo, 120 quilos. Só que aí quando a gente vê, você manteve a tua gordura e perdeu massa muscular. Entendeu? O corpo é muito inteligente. Então, mestre, é importantíssimo fazer uma alimentação muito bem balanceada, e é aqui que eu queria chegar. Tua biodisponibilidade de proteínas e minerais. Olha onde está. Cara, não tem um consumo de proteína fracionado em todas as refeições, uma boa quantidade de proteína ingerida diariamente. Não tem. A gente precisa trabalhar isso. Pô, mas eu como carne. Calma aí, carne tem proteína, carne não é proteína. Aí você pergunta pro cara, o cara, não, eu como picanha. Porra, cara, tá comendo só gordura. Não vai melhorar a tua biodisponibilidade de proteína, entende? Então a gente vai ter que colocar proteínas em todas as refeições. Mas por que isso é importante? Pessoas que têm uma ingesta de proteína, né, de modo inteligente, em todas as refeições, uma quantidade adequada para o seu objetivo, a gente aumenta a queima de gordura, porque aumenta o seu gasto energético, esse consumo de proteína, e essa proteína vai contribuir junto com mais fibras, mais saciedade. Então é importantíssimo a gente aumentar isso aqui, até para sair da estase, né, do seu peso. Então a gente consegue sair daquela estase de não como nada e não emagreço. Já ouviu a gente falando isso? Então isso acontece porque chega num momento de platô, e para quebrar esse platô, o principal ponto é mais frutas, mais verduras, mais hidratação, treino de alta intensidade e aumento da ingesta de proteína. Então a gente, por mais proteína, vai nos acarretar mais redução de peso. Beleza? Beleza. Então basicamente é isso que a gente vai dar uma olhadinha, só para servir de norte. Tá? Então aí agora com o tratamento que a gente tá pondo para você, mais correlacionando tudo isso com os exames que você vai fazer, a gente vai conseguir trazer um resultado, como eu te falei, de no mínimo 10% do seu peso nos próximos 60 dias. Olha só, então galera, primeiros 60 dias de projeto aí, a estimativa é pelo menos ali uns 10, 12 quilos. Pelo menos 12 quilos. Isso aí eu espero que atinja em menos, em 30, 40 dias, né? Pra gente ficar mais feliz, mudar a terapia, adicionar certas coisas, tirar outra, e você trazendo muito mais felicidade e bem-estar para você, né? Que quem mais vai ganhar em tudo isso vai ser você. Sim, pra cima. Então o que tem que fazer quando curte o vídeo? Quando curte o vídeo, tem que curtir, né? Tem que curtir, né? Se inscrever, compartilhar com os gordão aí. É isso aí, galera. O pessoal vai acompanhar aí, que tá acompanhando aí, né, doutor? Isso aí. Se motivando aí também, né? Com certeza, né? Servir de exemplo aí para motivar muita gente, porque igual você falou lá no início, como que é? Obesidade é uma doença crônica, pode parecer inofensiva, pode parecer, não, isso aqui tô de bem comigo, mas não é. É uma doença que vai apresentar algumas alterações muito importantes em algum momento da tua vida, e a maior parte delas pode ser irreversíveis, né? Então, vamos que vamos. Bora, é nóis, Fechou. pra cima.